todos os irmãos encarnados e desencarnados, presentes em cada lar, aqui representados. Vamos abrir os nossos corações e a nossa mente para os ensinamentos de hoje. Que Jesus seja o nosso guia, nosso mentor, nosso caminho seguro na jornada em que estamos partilhando. Que possamos todo mundo, nesse instante, agradecer o dom da vida, agradecer a oportunidade de estarmos encarnados, agradecermos a oportunidade de estarmos novamente ouvindo o Evangelho na visão espírita e que possamos, dessa vez, sermos fiéis aos compromissos assim assumidos anteriormente. Possamos verdadeiramente fazermos o nosso melhor. Não podemos salvar o mundo nem a ninguém, mas podemos e devemos nos salvar. Que nesse momento, José Carlos possa ser envolvido com a luz emitida pelos todos os trabalhadores espirituais da nossa casa, os coordenadores do estudo de domingo online, o seu anjo da guarda, seus mentores e guias, possa estar do seu lado, lhe protegendo, lhe intuindo, e que nós possamos ouvir com o coração e nos esforçarmos para pôr em prática. Beijo no coração de cada um dos irmãos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Obrigadão para a Virgínia pela prece. Vocês estão me escutando bem? Está todo mundo me ouvindo? Muito bem. Obrigado pelo retorno aí. Boa noite, então, a todos, a todas. Que Jesus seja, nesse momento, aquele que estará, e Ele sempre está, né? À nossa frente, nos auxiliando, nos abençoando. Ele mesmo disse que estaria sempre junto de nós quando nós estivéssemos reunidos, né? Em nome dele. E esse trabalho é um trabalho feito em nome do Cristo. Um trabalho que, como uma sementinha, né? Todo domingo ela é regada, ela é alimentada para que possa crescer em nossos corações. Cada capítulo dessas obras é como se fosse uma pequena semente jogada nesse solo que ainda é meio duro, né? Esse solo dos nossos corações, que ainda é meio ressecado às vezes, mas que já está aos poucos sendo amaciado, molhado. Alguns de nós certamente já está produzindo um pouco, como diz a passagem evangélica, né? 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1 está difícil ainda, mas acredito que um pouquinho cada um de nós já está podendo produzir. Produzir naquele meio onde nós fomos plantados, né? Produzir naquele meio, naquele terreno, naquele espaço onde nós fomos plantados pela providência divina, pela misericórdia divina, ou seja, nos nossos lares, nos ambientes de trabalho, de estudo, com aqueles que nos acotovelam às vezes, com aqueles que pisam nos nossos calos, com aqueles que estão ao nosso lado, mas que às vezes são instrumentos da providência divina para nos fazer acordar. E é ali que nós temos que florescer, mesmo que seja ainda flores pequenas, rasteiras. Bom, nós vamos então dar sequência, né, ao estudo, o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, a obra
do Emmanuel na psicografia, melhor dizendo, do Chico, né? Aí a Andréia ou a Lili, eu não sei exatamente quem, né? Colocou para nós aí, deve ter sido a Lili, colocou para nós aí, para a gente poder seguir juntos, né? Foi a Lili, né, Lili? Obrigado, então. O título, melhor dizendo, é bem sugestivo, né? É um título bastante sugestivo que quem já deu uma lida ou quem está lendo nesse momento já, com certeza, já deu o que pensar. Partindo do pressuposto que todos nós que estamos aqui nesse momento somos 15, né? Aparentemente que está aqui na minha tela, está aparecendo 15 pessoas. Eu não conheço todos pessoalmente, praticamente sim, né? Praticamente sim. Mas eu posso dizer seguramente que todos que estão aqui já têm um mínimo necessário de conhecimento evangélico, espírita ou espírita evangélico, não sei se poderíamos usar esse termo, para entender o que Emmanuel quer nos dizer com esse título, né? Glória Cristã. Quando eu li esse texto ontem, né, eu me lembrei que a Lili tinha pedido para eu fazer, eu peguei e falei, vou dar uma lida, para eu já ir me inteirando do assunto. Aí hoje eu fui ouvir um pouco, principalmente o Arthur, né, que tem uma série de palestras de estudos, né, dessa obra também, para a gente poder ir se embasando. Mas logo na primeira leitura já deu para a gente ter uma boa ideia do que Emmanuel está nos dizendo, né? Eu me lembrei também, assim que eu fiz essa primeira leitura, eu me lembrei de um comentário, de uma conversa nossa no estudo preliminar, né, no estudo inicial da nossa reunião mediúnica, umas 2 semanas atrás, onde nós falávamos exatamente da lógica do Cristo, da lógica do ensinamento do Cristo. Como é totalmente inversa da lógica do mundo. Como que o ensinamento do Cristo, o evangelho seguido, né, trabalhado em nós mesmos, nos faz seguir na contramão do que o mundo espera de nós. É muito... A gente conversava sobre isso em cima de um tema, de um texto que foi lido, e esse texto falava exatamente isso, que muitas das vezes aqueles que, para o mundo, na lógica do mundo, está abaixo de nós, abaixo no sentido intelectual, no sentido econômico, né, por exemplo, na realidade ele é um credor nosso. Nós somos devedores desses irmãos que ainda estão, né, ou que estão provisoriamente ou momentaneamente em situações que para o mundo estão aquém, né? Então, aquele que mais sabe, aquele que mais tem condições, aquele que mais tem títulos, são devedores, segundo a lógica do Cristo, daqueles que menos têm. Nós líamos a obra, o texto, e comentávamos sobre isso.
Então, que se para o mundo, aquele que tem títulos, doutores, títulos acadêmicos em geral, são vistos como, né, com créditos, digamos assim, para o Evangelho ou para o Cristo, esses são aqueles que, na realidade, são devedores. Então, nessa lógica, aqueles que já estão um pouco mais despertos dessas questões espirituais, aqueles que já estão um pouco mais despertos na busca desse caminho estreito, às vezes, que é o caminho do Cristo, são devedores daqueles que ainda não estão despertos. São devedores daqueles que ainda estão no mundo, buscando as coisas do mundo, se perdendo muitas vezes pelas coisas do mundo. Não que nós também, ou aqueles que também, aqueles que já estão despertos, também não estão no mundo, né? Eu busquei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no capítulo Sede Perfeitos, tem um texto chamado O Homem no Mundo. Esse texto é assinado por um espírito protetor, falando do homem no mundo. Porque se o tema, né, de hoje é glória cristã, e Emmanuel vai falar para nós, vai iniciar o texto falando das glórias do mundo, que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, são as glórias que nós buscamos, aí eu me lembrei desse texto. O espírito protetor, né, que assina esse texto, diz o seguinte, né, num dos parágrafos: não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Viveis como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. E mais para frente ele vai dizer assim: sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que os aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Ou seja, lembrar que tudo que nos é concedido vem da misericórdia divina. Então, esse texto vai dizer exatamente o que eu queria mais ou menos introduzir. Se, por um lado, tentando vivenciar o evangelho, né, que o Cristo nos trouxe, nós, às vezes, somos impelidos a achar que temos que fugir do mundo, fugir da vida cotidiana, da vida mundana, entre aspas, né, da vida de sociedade, aliás, lei de sociedade, né, está lá no Livro dos Espíritos. Por outro lado, a gente é lembrado aqui nesse texto que nós precisamos viver como os homens de nossas épocas, ou como os seres, homens e mulheres, né, de nossa época, ou seja, de agora. Então, nos é lícito
viver no mundo como homens e mulheres deste mundo. Não há nenhum, entre aspas, pecado em viver ou vivenciar experiências do mundo estando, né, nós estando encarnados. Qual que é o grande problema, então? É quando nós nos esquecemos que não somos seres materiais propriamente ditos. Não somos espírito, não somos apenas matéria. Estamos vivenciando na matéria as experiências da matéria, do mundo. Mas, daqui a pouquinho, daqui um minuto, dois, daqui 2 anos, 10, 20, não sei ainda, seremos chamados de volta. E nenhum dos prazeres da matéria, ou das glórias, né, como o Emmanuel vai nos dizer aqui, das glórias da terra, dos títulos, serão levados conosco. A menos aquela, como diz Paulo, né, no versículo que Emmanuel vai comentar, aquela que é a consciência, que está na consciência tranquila, na consciência que não cobra. Esta glória, ela é nossa. Então, como diz aqui, né, sejamos alegres, sejamos felizes, mas daquela alegria que dá uma boa consciência. Então, se eu boto a cabeça no travesseiro e aquela alegria ou aquela felicidade momentânea do dia me leva a ter uma culpa, né? Minha consciência me cobra de alguma forma, então não é essa alegria que eu deveria ter procurado. Se a minha alegria causou sofrimento em alguém, não é essa alegria que eu deveria ter procurado. É dessa forma que a gente tem que pensar. Então, a gente só fez essa leitura para lembrar que, como espíritos encarnados, vivendo no mundo, precisamos vivenciar as experiências do mundo. Mas, principalmente, quem está na doutrina espírita e tem esse conhecimento de alguns princípios, né, que a doutrina espírita nos traz, por exemplo, lei de causa e efeito, né, aquela fala, né, que a gente sabe muito que a semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória, né? Então, nós precisamos pensar um pouco mais. Por mais que nós saibamos que podemos vivenciar experiências da matéria, do mundo, precisamos pensar um pouco antes de agir no impulso, muitas das vezes, né? Então, iniciando aqui, né, a leitura propriamente dita, e está também na tela, né? Então, Emmanuel vai comentar para nós esse versículo, né, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele diz que porque a nossa glória é esta, ou seja, o testemunho da nossa consciência, né? Então, a alegria ou a glória cristã é aquela alegria ou aquela glória da consciência tranquila. Tem uma fala, eu não sei exatamente como é que é, mas assim, em resumo, parece que foi do Chico,
que o Chico parece que fala algo assim, que aos outros, como é que é, gente? Vou tentar lembrar aqui, que os outros podem fazer aquilo que quiserem, mas que a ele cabe fazer aquilo que é certo, alguma coisa nesse sentido. O Chico dizendo isso. Então, se os outros fazem ou agem de maneira ainda não coerente, né, com a ética, com a moral, por exemplo, principalmente com a ética e a moral cristã, a nós cabe, ou nos cabe, viver segundo essa ética. Então, se os outros fazem, nós não podemos mais. Principalmente nós, quando eu digo nós, todos nós que já estamos buscando esse caminho mais reto, né? Que é o caminho do Cristo. Emmanuel, então, vai começar falando que desde muita antiguidade, né, desde as tribos selvagens, ou seja, milênios e milênios e milênios atrás, os homens, né, nós, né, os seres os seres humanos, né, têm buscado glórias passageiras, né? Nós temos, né, buscado glórias passageiras. Então, desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias, né, a Terra, né, tem sido grande palco de exibição de glórias passageiras. Então, a gente percebe que a nossa evolução, se nós pensarmos desde essa época, né, dessas tribos, dos selvagens, quando nós vivenciamos a experiência ainda nessa época, né, nós já procurávamos glórias passageiras e continuamos procurando. Então, nós procurávamos ser os mais fortes, aqueles que mais né, que ganhava nas lutas, os heróis, e hoje continuamos do mesmo jeito. Só que hoje a nossa força já não é mais força física, né? Hoje nós queremos ser vencedores do intelecto, por exemplo, da oratória, por exemplo, né? Queremos ser glorificados, talvez seria o termo correto, né? Pela beleza física, por exemplo. Então, a gente percebe que a nossa evolução não está sendo muito rápida, não. Evolução moral, principalmente, né? E por mais que a gente tenha evoluído intelectualmente, fisicamente, né, digamos assim, no aspecto físico propriamente dito do nosso corpo físico, né, já que pensando naqueles seres da caverna, aqueles homens, aqueles seres brutalizados, né? Então nós evoluímos bastante nesse sentido. Mas não do ponto de vista moral, ético-moral, né? Acho que temos muito ainda a evoluir, porque ainda continuamos buscando glórias passageiras. Né? E essa segunda fala do Emmanuel, né? A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. Olha que coisa mais atual. A concorrência intensificou a busca dessas glórias. Então, nós educamos nossos filhos hoje em dia para vencer no mundo. Vencer no sentido de ser o melhor,
Então, meu filho tem que ser o melhor na escola, ele tem que ser aquele que sempre tem que tirar 10. Se ele tirar 9, é capaz dele já se matar, já se suicidar, porque ele não tirou 10, porque a cobrança é tanta em cima dele. Se ele chegar em casa com um 9, o pai vai falar, não, mas você tinha que ser 10, para eu poder chegar lá no escritório, ou no trabalho, e falar que meu filho tira 10. E essa cobrança em cima dos pequenos, muitas das vezes, levam ao que nós estamos vendo hoje, né? Essa busca por glórias, por títulos transitórios, essa cobrança exagerada, muitas das vezes é causa de muito sofrimento e muita dor nas famílias hoje em dia. Porque nós estamos educando nossos filhos para concorrer, para ser o melhor. Então, se meu filho faz, né, algum esporte, pratica algum esporte, ele tem que ser o melhor naquele esporte. Porque senão, como é que eu vou contar para os meus amigos que o meu filho não é o melhor no futebol, por exemplo? Que o meu filho não tira 10 na escola. Então, são essas concorrências, essas buscas por títulos transitórios, e que nós já vamos educando nossos filhos desde cedo para isso, é que levam, às vezes, a tanto sofrimento nas nossas vidas, né? Nas nossas famílias, nos nossos círculos. Porque nós não estamos educando nossos filhos, e nós também não fomos educados, muitas das vezes, para sermos os melhores, não nos títulos, mas sermos os melhores na vida. Né? Sermos aquele que vai levantar num banco, né? Por exemplo, num banco de uma fila e dar o lugar para uma pessoa mais idosa ou aquele que está com uma necessidade especial naquele momento. Ônibus, né? Dá lugar. Então, é isso que Emmanuel está falando para nós, né? O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida. Então, a gente vê aí que são homenageados aqueles que, por exemplo, numa guerra, matou mais, né? São homenageados aqueles que causaram, né, mais dor e sofrimento no outro, nas guerras. Isso já ao longo de, né, séculos e séculos. Glórias da avareza nos cofres da fortuna morta. Então a gente glorifica, a gente homenageia aqueles que têm muito dinheiro, aqueles que têm muito, que têm fortunas. Então tem lá as revistas, né? As listas das revistas, listas dos mais ricos. Mas e em que essa fortuna está trazendo, levando de bem para a sociedade? Muitas das vezes, aqueles que nem são conhecidos estão fazendo muito mais, que não têm seus nomes em revistas, né? Estão fazendo muito. Então, as glórias desses não é do mundo, né? Certamente são glórias, como diz o título, glórias cristãs. Então, Emmanuel está trazendo isso tudo para a gente exatamente pensar nessa questão. A glória do cristão não pode ser a busca por títulos passageiros. A glória do cristão não pode ser aquela que vai ser mostrada para todos, né? Aquela que vai ser homenageada em palanques. A glória do cristão não é aquela que vai ser mostrada com fogos de artifício, né? Receber medalhas de honra do mundo. Essa não é a glória do cristão. Se nós pensarmos no Cristo,
Tem até um título no Fonte Viva que o Arthur comentou e eu fui buscar para dar uma lida, e realmente que ele fala aqui da palavra da cruz, no capítulo 97 do Fonte Viva, que no final ele fala mais ou menos nesse sentido, né? A linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo das reencarnações de baixo teor espiritual. Então, você ser um cristão, ou buscar ser cristão, junto àqueles que estão mais preocupados com as coisas do mundo, ele vai te chamar de louco. Ele vai te chamar de louco. Ou de bobo, né? Por quê? Porque é loucura. Viver como um cristão verdadeiro, como diz o Cristo, né? Ser aquele que mais serve. Se você quiser ser o primeiro no reino dos céus, seja aquele que mais sirva, né? Se você quiser os primeiros lugares no reino dos céus, busque os últimos lugares, né? Na terra. É mais ou menos nesse sentido que está lá aquela questão da... Se fores convidados para uma festa, não busque os primeiros lugares, né? Que Jesus fala na parábola, e sim os últimos lugares. Ou seja, não seja aquele que quer sempre estar à frente, sempre aparecendo, sempre ser o melhor de todos em tudo. Essa não é a glória do cristão, porque essa glória leva a vaidades, né? Eleva a vaidade, melhor dizendo, eleva o orgulho, nos torna ou nos faz pensar que somos melhores, quando na realidade não somos. Então, e no final aqui do texto, o Emmanuel chama a crucificação do Cristo como a glória oculta da crucificação. Qual a glória, o quanto de glória existiu, né, ou houve naquele ato de Jesus se deixar crucificar? Então, para nós que estamos tentando segui-lo, lógico que nós não seremos crucificados hoje, não crucificados fisicamente. Mas muitas das vezes a vida nos prega, propriamente dito, em cruzes, né? Nos traz situações onde nós temos que vivenciar. Vivenciar o perdão, por exemplo, né? Vivenciar a humildade, né? E aí, então, está a glória realmente verdadeira. Então, continuando aí, né? Onde é que eu parei mesmo? Ali, tá. Então, o mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas das lutas homicidas, glórias da avareza dos cofres de fortuna morta, glórias do orgulho nos pergaminhos brazonados, né? E inúteis, glórias da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. Isso é muito importante a gente lembrar disso. Tudo, tem uma fala, não sei se é não sei onde eu escutei, que tudo que nós vemos, ou que o nosso olho físico vê, e que nossas mãos tocam, ou seja, tudo que é material, ou já morreu ou está para morrer. Porque, na realidade, o que vale mesmo é aquilo que os nossos olhos ou as nossas mãos não conseguem tocar ou apalpar. Então, qualquer título, qualquer título honorífico, né, como diz Emmanuel aí, é passageiro. Ele está precedendo o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas. Então, a ciência cristaliza as glórias que lhe dizem respeito nas academias isoladas. Então, a gente vê quem aqui, não sei, talvez tenha alguns que conheçam,
O mundo acadêmico, extremamente vaidoso, né? Quem já vivenciou essa experiência, ou já esteve, né? Os títulos acadêmicos levam aqueles que a possuem, né? Que o possuem, a muitas das vezes serem extremamente vaidosos. Então, é isso que ele está dizendo aí. As religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões de proselitismo. Então, a gente vê isso no meio religioso, né? O próprio cristianismo nascente, ou, né, quando ou foi transformado em uma religião sectária, né, o catolicismo, se encheu de pompa, se encheu de glória, se encheu de coisas externas, de hierarquias, né? E a gente vai vendo que, na realidade, nada disso vale. Quando o próprio Cristo mostrou que não são as coisas de fora, né, do exterior que valem. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda e mais difícil. Olha só, a glória do mundo é muito fácil. A glória do Cristo, a glória do cristão, é mais profunda e mais difícil. Porta estreita, exatamente, André. É muito mais difícil vivenciarmos no mundo essa glória. Ou seja, não buscarmos os primeiros lugares, não buscarmos sermos os melhores, né? Buscarmos ser aqueles que mais fazem em prol do outro. Isso é muito difícil, é extremamente difícil. É por isso que milênios e milênios já se passaram da nossa evolução. Só que o Cristo esteve aqui e nos exemplificou, né? Propriamente dito, já tem 2000 anos, e nós ainda percebemos o quanto é difícil. Podemos citar alguns poucos vultos aí do mundo, né? Daqueles que vivenciaram no mundo essa experiência cristã, essa glória cristã e conseguiram, mas dá para contar em poucos dedos, talvez, né? Pelo menos os mais conhecidos, né? Lembrando aqui, né, eu li no parágrafo anterior, só para rapidinho aqui, tem uma fala, tem uma questão do livro O Consolador, que foi perguntado para o Emmanuel da seguinte forma: nos planos espirituais, a história da civilização terrestre é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos através dos narradores humanos? Ou seja, a Popó tá saindo. Boa noite, Popó, vai com Deus. Então perguntaram para o Emmanuel se a história terrestre, a história humana, é vista do plano espiritual da mesma forma. E tem uma fala aqui que Emmanuel faz assim, fala da seguinte forma: muitas vezes os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Olha só, os heróis dos livros de história, né, dos nossos livros, aqueles que nós cultuamos hoje como heróis, muitas das vezes, são entidades misérrimas na esfera espiritual. Verifica-se, então, o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo coberto de virtudes gloriosas, em que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Os altares e as galerias patrióticas da terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo de verdade. Então, veja bem,
muitos daqueles que realmente são heróis no plano espiritual estão passando por nós sem nós nem percebermos. Não estão sendo glorificados por nós. Ou pela história propriamente dita, né? É o que a Emmanuel está falando. Falou no livro Consolador, está na questão, para quem quiser depois dar uma lida, na questão 81 do livro Consolador, e está falando aqui nesse texto para nós também, né? Entretanto, esta glória... Não terminei, né? A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É exatamente o que Emmanuel coloca aqui no livro Consolador. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Então, com a nossa visão míope, né, que nós temos das coisas do mundo, nós não conseguimos enxergar esses verdadeiros heróis cristãos, esses verdadeiros seres, né? Não vou falar homens, não, né? Seres de bem que estão vivenciando em nossa volta. Então, muitas das vezes a gente presta homenagens, elogios a determinadas pessoas porque são bons oradores, são bons médiuns, né? Falando do nosso campo espírita, mas que talvez não sejam como a gente imagina. Porque no íntimo talvez tem muitas vaidades ainda. Tem muito orgulho ainda, né? Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. Olha só que interessante. Então, muitos passam pelo mundo ou pela vida terrestre, né, encarnado, como anônimos, e têm tapetes vermelhos estendidos ao chegar do outro lado. E são recebidos de joelho por muitos espíritos evoluídos, porque passaram despercebidos por nós, mas vivenciaram. Talvez dentro do próprio lar, nem precisa ser fora. Dentro do próprio lar, humildemente, ou num campo ali mais da sua sociedade ali, da sua cidade. E aí, muitos passaram e a gente não percebeu. Porque nós estamos olhando ou querendo enxergar o grande, né, a grandeza do mundo. Então, nós estamos soltando foguetes para aqueles que, eventualmente, quando chegar do outro lado, serão misérrimos, como diz Emmanuel aqui. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Então, é na consciência, é no íntimo que cada um tem que buscar se está realmente vivenciando o ensinamento do Cristo, se está vivendo em busca de, como diz o Arthur, no que ele estava falando, né, que eu escutei há pouco, em busca de vãs glórias, né, de glórias vãs do mundo, ou se estamos buscando a glória verdadeira do Cristo, do verdadeiro cristão. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Então, é na consciência, na cripta do coração, ou seja, no íntimo, que nós encontraremos, ou nos encontraremos, né, com essa consciência, com esse íntimo, com o Pai, né, como diz aí, o Deus que reside, né, que está em nós. Então, como diz o Chico, né, pelo que parece que foi ele que disse, o que os outros estão fazendo é com eles, é da própria consciência deles.
Mas nós, que já estamos tentando caminhar dentro de uma linha ético-moral cristã, não nos cabe fazer, ou falar, ou agir como muitos estão por aí, agindo, falando. Então a gente vê pessoas que a gente tem até como pessoas boas, mas muitas das vezes falando e agindo de forma totalmente controversa ao ensino cristão. A gente vê, às vezes, pessoas de dentro de igrejas, de religiões, agindo ou falando totalmente de forma controversa do Cristo. É esse reboliço, essa agitação que está acontecendo hoje em dia, que tem a ver também com a nossa mudança, né? Então, às vezes, é preciso agitar para que a sujeira que está depositada no fundo do pote se levante. É preciso agitar para a gente verificar que aquela água não é tão limpa como a gente pensa que é, porque a sujeira está decantada. É preciso tirar de debaixo do tapete para que a limpeza seja feita. Então, a gente precisa vivenciar a experiência do corpo, do mundo, não buscando as glórias do mundo, que são passageiras. Aliás, tentando fugir, inclusive, delas, dos elogios, né? Bom, o tempo passou, né? O tempo passa, a gente nem percebe. Muito bem, não sei se deu para ser claro ou para ajudar um pouco mais. Também não tinha como clarear mais esse texto, né? O texto está bastante claro para todos nós. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Se não, a gente vai finalizar, então. Pode finalizar, André? Pode, né? Sim, Deca, fica à vontade. Obrigada, muito esclarecedor seus comentários, né? Sua Deus contribuição. não, do Emmanuel. Mas é isso, sua interpretação, sua colaboração. Muito bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço, então. Eu agradeço a todos vocês que estão aí do outro lado, cada um nos seus lares. Quem quiser participar do Reiki, o nosso amigo Elinésio falou antes da questão da evangelização infantil, para a gente comentar, que está acontecendo toda sexta-feira às 18 horas. Tem um link, se quiserem participar, mesmo não tendo criança em casa, podem entrar e ajudar a gente na evangelização. A quinta-feira também tem presencial, exatamente na casa, né, durante a palestra. Eu também estou tentando abrir um curso aí, uma turma, para a gente começar a estudar o Livro dos Espíritos. Vamos começar pelo Livro dos Espíritos, depois, na medida que for andando, a gente pode entrar em outras obras, por exemplo, obras básicas, né, do Espiritismo. Estou montando um programinha aqui, depois eu vou passar para algumas pessoas fazerem comentários e ver se está bom. Talvez poderemos começar em agosto, vamos ver direitinho. Quem tiver interesse pode deixar o nome aí com a gente aí, deixa com a Andréia, deixa com a Lili, deixa o nome aí nos grupos que a gente vai entrando em contato, tá bom? A Paula quer participar, então já está convidada, já está participando, então, pronto. Então, vamos lá, agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Jesus, agradecendo a todos os benfeitores espirituais da nossa casa espírita e da nossa casa mesmo, onde nós estamos agora. Cada um de nós, em nossos lares, temos os nossos amigos que estão por perto, procurando nos ajudar. Eu agradeço, então, a presença de todos, pedindo, então, que Deus nos abençoe nesta noite,
que nós possamos ter uma noite de descanso desse corpo físico, mas que possamos ter uma noite bastante proveitosa no sentido espiritual, de aprendizado, de trabalho, de testemunho, que possamos lembrar em todos os momentos de nossas vidas, no nosso trabalho, escola, em casa, que a glória verdadeira, os títulos verdadeiros que nós temos que correr atrás, não são os títulos do mundo, mas o título de verdadeiro cristão. Lembrando que cristão não é aquele que vai à igreja, não é aquele que conhece algumas passagens do Evangelho. Cristão é aquele que vivencia no dia a dia o perdão, a humildade, a caridade, a benevolência, a indulgência, tudo aquilo que o Cristo exemplificou. Por mais que às vezes não frequente igreja, por mais que às vezes não conheça nada de Evangelho, muitas das vezes é mais cristão do que muitos de nós que estamos aí falando. Então que Jesus nos abençoe e abençoe a todos que nesse momento estão passando por alguma necessidade. Lembrando aqui da nossa querida amiga Fatinha, que nos deixou fisicamente essa semana, mas que certamente está feliz do outro lado, já que pôde vivenciar, né, essa experiência com a alegria que ela sempre teve. Que Jesus a abençoe, a ampare. Muita luz para todos nós, muita luz para todos que nesse momento estão nos ouvindo, vendo. E para aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, que também sejam envolvidos na luz do Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Eu vi que alguns colocaram os nomes que